there is a tunnel, and machinery inside that tunnel sends beams of energy in a vast circle. Particle accelerator altered the weight of one electron and therefore destroyed our universe and shifted us into the universe that's directly next to it, and therefore things are different in this universe. No CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, cientistas estão em um estado de grande empolgação e vigilância, antecipando as revelações do mais imponente e potente acelerador de partículas existente, o Grande Colisor de Hadrons. Essa maravilha científica tem elucidado vários mistérios do mundo científico. Recentemente, um evento misterioso foi divulgado por pessoas renomadas como Elon Musk, Brian Cox e Michio Kaku, que ocorreu no CERN. Then, about 10 years ago, we decided to build the biggest scientific experiment ever built, 16 miles in circumference underneath Geneva. We accelerate protons, which are these simple particles, to 99.999999% the speed of light. In every collision, we create the conditions that were present less than a billionth of a second after the Big Bang. We take photographs of those 600 million collisions per second, and we discovered a thing called a double pulsar, which is two stars, the mass of the sun, compressed into something about the size of LA. Em um experimento com níveis de energia inéditos, os pesquisadores se depararam com um fenômeno nunca visto antes, que pode ser revelador. Poderia este incidente oferecer novas perspectivas sobre segredos cósmicos, como a formação de buracos negros minúsculos? We have found a new particle never seen before in Mother Nature by slamming two beams of proton at trillions of electron volts. If I touch it, it would explode and destroy all of New York City, parts of Connecticut and New Jersey. E qual a relação dessa descoberta com o efeito Mandela? Esse é o tema central do nosso vídeo, onde exploraremos cada aspecto do intrigante incidente no CERN que desafia a compreensão até dos cientistas mais experientes. At what our biggest existential threat is, it's probably that we are summoning the demon. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Bem abaixo das fronteiras da França e da Suíça, encontra-se uma maravilha da ciência moderna, estendendo-se impressionantes 27 quilômetros em um caminho circular. Este é o Grande Colisor de Hadrons, LHC, um anel gigante composto de ímãs supercondutores. Ele é especificamente projetado para acelerar partículas invisíveis a olho nu. O LHC é famoso por suas descobertas revolucionárias. Aqui, os cientistas conseguiram espiar o mundo das partículas minúsculas, desvendando segredos que nos intrigaram por décadas. Uma de suas conquistas mais famosas é a descoberta do bóson de Higgs, frequentemente chamado de partícula de Deus. Essa descoberta foi profundamente significativa porque o bóson de Higgs era a última peça que faltava no nosso modelo padrão de física de partículas, uma teoria que explica os blocos de construção fundamentais de tudo ao nosso redor. Uma recente e surpreendente descoberta no CERN, anunciada por nome de peso como Elon Musk, Michio Kaku e Brian Cox, tem causado um grande alvoroço na comunidade científica. Cientistas de várias áreas foram pegos de surpresa e estão atônitos com essa novidade, que desafia o conhecimento estabelecido e sugere novas direções para futuras pesquisas. Mas por que o Grande Colisor de Hadrons é tão importante? Não é apenas sobre encontrar novas partículas. A verdadeira mágica do Grande Colisor de Hadrons é sua capacidade de recriar condições que existiram apenas momentos após o Big Bang, a grande explosão que deu origem ao nosso universo, segundo os cientistas. Ao colidir partículas a quase a velocidade da luz, o LHC imita essas condições antigas, dando-nos uma visão de como nosso universo poderia ter parecido e se comportado em seus primeiros momentos. Imagine ter em mãos uma máquina do tempo capaz de nos transportar ao nascedouro do universo, proporcionando uma perspectiva inestimável sobre suas origens e evolução. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, uma era ainda assombrada pelas sombras do conflito devastador, um grupo de cientistas revolucionários trouxe à tona uma ideia arrojada.
Eles aspiravam a criar um santuário do conhecimento, um espaço onde os escombros bélicos cederiam lugar à sinergia criativa e à inovação científica. Essa ambição visionária levou à fundação do CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, um farol de progresso e colaboração. Constituído em 1954, o CERN emergiu não somente como um laboratório de pesquisa, mas como um farol de otimismo e resiliência humana. Representava a aspiração coletiva de transcender as adversidades através da cooperação e do engajamento em uma causa maior. Ao longo das décadas, essa instituição se transformou de um mero sonho pós-conflito em uma autoridade indiscutível no estudo da física de partículas. Tornou-se o epicentro onde intelectuais de renome mundial convergem para desvendar os mistérios mais profundos do cosmos. O Grande Colisor de Hadrons, peça central dos feitos do CERN, é um testemunho eloquente do seu papel vital na expansão dos horizontes da ciência e na construção de um legado duradouro de conhecimento e descoberta. Essa instalação sofisticada permitiu que cientistas testassem modelos teóricos, desafiassem suposições estabelecidas e expandissem os limites do conhecimento científico por anos. O que começou como um pequeno grupo de países se unindo em nome da ciência, expandiu para incluir 23 Estados-membros e milhares de cientistas. A organização esteve na vanguarda de algumas das descobertas mais revolucionárias em física. Desde a descoberta de novas partículas, até o desenvolvimento de tecnologias que têm aplicações muito além do laboratório, a jornada do CERN tem sido uma busca incansável por conhecimento. Uma parte integral do Grande Colisor de Hadrons é constituída pelos seus ímãs supercondutores e sistemas de refrigeração sofisticados, que são muito diferentes dos ímãs comuns e ares condicionados. O colisor conta com milhares desses ímãs, responsáveis por funções críticas como desviar e concentrar as partículas para aumentar a probabilidade de colisões. Estes ímãs supercondutores têm a capacidade única de conduzir eletricidade sem resistência, mas isso só acontece em ambientes de baixíssimas temperaturas. É aqui que os sistemas de refrigeração entram em jogo. Eles mantêm esses ímãs a impressionantes menos 271 graus Celsius. Isso é mais frio que o espaço sideral. Mas por que tão frio? Porque nessas temperaturas, os ímãs podem operar em um estado supercondutor, direcionando e acelerando as partículas ao redor do anel do Grande Colisor de Hadrons com precisão incrível. Quando você pensa no Grande Colisor de Hadrons, imagine um anel gigantesco e incrivelmente frio, com ímãs supercondutores trabalhando em harmonia para acelerar partículas em velocidades extraordinárias. É essa combinação de tamanho, temperatura e precisão magnética que faz do LHC não apenas uma proeza de engenharia, mas também em uma espécie de orquestra científica, onde cada elemento atua em uma sintonia impecável. É isso que torna o Grande Colisor de Hadrons capaz de revelar os segredos mais profundos do universo. E sua descoberta mais recente mudou nosso entendimento da física moderna como a conhecemos. Recentemente, figuras destacadas no mundo da ciência e tecnologia fizeram um anúncio que teve grande impacto na comunidade científica. Eles divulgaram a descoberta de um fenômeno inusitado e alarmante em um renomado centro de pesquisa. É raro que um acontecimento desafie o entendimento de cientistas tão experientes, mas isso foi o que ocorreu. De acordo com um dos cientistas envolvidos, a equipe em uma importante organização de pesquisa científica conseguiu recriar condições semelhantes às do Big Bang utilizando um grande acelerador de partículas. Este experimento bem-sucedido pode abrir novos caminhos para o CERN, pois agora eles podem revelar segredos de como exatamente nosso universo foi criado. No entanto, este anúncio foi recebido com preocupação. Embora esta possibilidade seja emocionante para alguns, muitos cientistas estão aterrorizados com as muitas maneiras pelas quais isso poderia dar terrivelmente errado. Como qualquer jornada para o desconhecido, há riscos e preocupações potenciais associados a esses experimentos em grande escala. Para começar, é importante entender o significado de desbravar territórios desconhecidos em um contexto como o do CERN. Experimentos realizados, particularmente no Grande Colisor de Hadrons, envolvem o manuseio de energias e partículas que, até um passado não muito distante, pertenciam apenas ao domínio teórico. Mexer com os blocos fundamentais do universo poderia, teoricamente, ter consequências inesperadas. Isso se assemelha a abrir uma porta sem ter certeza do que se encontrará do outro lado. A maioria dos cientistas acredita que os experimentos são seguros, mas o elemento de incerteza na ciência inovadora sempre carrega um grau de risco. Um lembrete marcante desses riscos é o incidente envolvendo o cientista russo Anatoly Bugorsky. Em 1978, Bugorsky estava trabalhando em um acelerador de partículas quando acidentalmente expôs sua cabeça a um feixe de prótons.
Milagrosamente, ele sobreviveu, mas o acidente o deixou com ferimentos graves. Este incidente, embora não esteja diretamente relacionado às atividades do CERN, destaca os perigos potenciais inerentes ao trabalho com máquinas tão poderosas e partículas de alta energia. Outro perigo que frequentemente surge é a criação de buracos negros em miniatura. De acordo com certas teorias científicas, as colisões de alta energia realizadas no Grande Colisor de Hadrons têm o potencial de gerar buracos negros diminutos, um conceito que poderia ser confundido com a trama de um filme de ficção científica. No entanto, especialistas no campo asseguram que na improvável ocorrência desses fenômenos, eles seriam notavelmente instáveis. Estes buracos negros hipotéticos tenderiam a se desintegrar quase que imediatamente, um processo atribuído ao mecanismo da radiação Hawking. Enquanto a formação de um buraco negro estável e ameaçador é considerada extremamente improvável pelos padrões científicos atuais, a mera possibilidade de tal evento continua a ser um tema de debate e especulação, alimentando tanto a curiosidade científica quanto preocupações teóricas. A descoberta recente na física de partículas tem gerado grande curiosidade e um pouco de inquietação na comunidade científica. Enquanto alguns veem isso como um avanço potencialmente revolucionário, outros temem que possa levar a resultados inesperados. Cientistas em todo o mundo estão aguardando ansiosamente mais informações para entender melhor suas implicações. As discussões nos círculos acadêmicos e laboratórios estão intensas, focadas nas possíveis consequências dessa descoberta para o futuro da física de partículas. O efeito Mandela é um termo que se refere a uma situação em que um grupo de pessoas se lembra de algo de uma maneira, mas acaba sendo incorreto. É nomeado após Nelson Mandela porque muitas pessoas se lembravam dele morrendo na prisão nos anos 1980, quando na verdade ele foi libertado e faleceu em 2013. É como se sua memória estivesse pregando peças em você, mas em uma escala maior onde muitas pessoas têm a mesma falsa memória. O que isso tem a ver com o CERN? Aqui as coisas ficam realmente interessantes. A ideia de que os experimentos de alta energia no CERN, incluindo os do Grande Colisor de Hadrons, possam estar causando impactos na realidade, como abrir caminhos para universos alternativos, é um tema de especulação. Isso levanta a possibilidade intrigante de nossas experiências se sobrepondo com as de realidades paralelas. Esse fenômeno pode ser um exemplo do efeito Mandela. Parece que o CERN, de forma não intencional, está induzindo esses desvios de memória, proporcionando-nos visões de histórias alternativas que podem existir em universos paralelos. No entanto, é importante enfatizar que essas são apenas especulações e teorias. Os cientistas do CERN não estão deliberadamente buscando abrir passagens para outros universos, e não existem provas sólidas que respaldem essas hipóteses. Mas e se o efeito Mandela for mais do que apenas uma peculiaridade da memória, e se os experimentos inovadores do CERN estiverem abrindo portas que nunca soubemos que existiam? Aqui é onde a teoria das cordas entra em cena. Em termos simples, a teoria das cordas sugere que os blocos de construção mais básicos do universo não são partículas minúsculas, como átomos, mas são na verdade cordas realmente pequenas. Imagine cordas minúsculas e vibrantes por toda parte, e a maneira como essas cordas vibram determina que tipo de partícula elas se tornam. Imagine o universo como uma imensa orquestra, onde cada elemento é composto de microscópicas cordas, vibrando em harmonias singulares, criando a sinfonia da realidade como a conhecemos. O enredo se torna ainda mais fascinante e complexo com a introdução do conceito de universos paralelos na teoria das cordas. Esta teoria sugere a existência de múltiplas dimensões, além das 3 com as quais estamos habituados. De acordo com esta perspectiva, as dimensões extras seriam tão diminutas e enredadas em si mesmas que permaneceriam invisíveis aos nossos olhos, mas ainda assim fundamentais para a estrutura do cosmos. A teoria das cordas não apenas redefine nossa compreensão do espaço e tempo, mas também introduz a concepção revolucionária de dimensões paralelas. Estas dimensões ocultas poderiam abrigar uma infinidade de universos paralelos. Pode-se visualizar nosso universo como uma camada individual dentro de um colossal bolo cósmico multiverso, onde cada camada representa um universo diferente, existente em paralelo ao nosso, mas separado por dimensões que transcendem a nossa percepção e alcance. Esta teoria, embora profundamente teórica e ainda não comprovada, expande as fronteiras da imaginação científica, sugerindo um universo muito mais vasto e maravilhosamente complexo do que poderíamos ter concebido anteriormente. Não vimos realmente essas dimensões extras ou universos paralelos, mas a teoria das cordas nos dá uma estrutura para pensar sobre a possibilidade deles. É como um enorme quebra-cabeça cósmico, e a teoria das cordas é uma maneira de tentarmos resolvê-lo. Cientistas, incluindo os do CERN, estão investigando essas ideias, tentando encontrar qualquer evidência que possa transformar essa teoria em realidade.
É uma fronteira empolgante, embora um tanto assustadora, em nossa busca para entender o universo. Um dos muitos mistérios do mundo que o CERN vem explorando é a ideia de dimensões ocultas. A gravidade, essa força que mantém nossos pés no chão, é algo que experimentamos todos os dias. Mas aqui está o ponto interessante. Mesmo com todos os nossos avanços científicos, a gravidade ainda guarda muitos mistérios. Entendemos como ela funciona, como mantém os planetas em órbita, mas por que ela funciona da maneira que funciona ainda é algo enigmático. É a força mais fraca conhecida no universo, mas tem uma imensa influência em uma escala massiva. Alguns cientistas estão brincando com uma ideia fascinante: e se a gravidade estiver ligada a dimensões ocultas? Isso não é ficção científica, é especulação científica séria. A teoria sugere que a gravidade não está confinada às 3 dimensões que experienciamos. Comparando o universo a um bolo de várias camadas, nós vivemos em apenas uma dessas camadas. As outras camadas, possivelmente com dimensões muito pequenas, poderiam ser o motivo pelo qual a gravidade parece fraca. Ela estaria dispersa por mais dimensões. O LHC no CERN é como uma ferramenta de alta tecnologia tentando sondar essas dimensões extras. Se encontrarem evidências dessas dimensões ocultas, isso poderia mudar tudo o que sabemos sobre física. É como encontrar uma sala secreta em sua casa que você nunca soube que existia. É uma ideia emocionante que poderia explicar alguns dos maiores mistérios da física, como por que a gravidade é tão diferente das outras forças fundamentais. Então, embora todos estejamos familiarizados com a gravidade, ela pode estar fazendo mais do que apenas nos manter no chão. Poderia ser nosso ingresso para descobrir aspectos inteiramente novos do universo. Este não é o único mistério intrigante que os cientistas do CERN estão explorando. O entrelaçamento quântico é um fenômeno curioso no mundo quântico, o mundo de partículas muito, mas muito minúsculas. Imagine 2 partículas tão profundamente conectadas que, se você mudar algo em uma, a outra muda instantaneamente, não importa o quão distantes estejam. É como ter 2 dados mágicos, onde se você tirar 6 em um, o outro, mesmo que esteja a quilômetros de distância, também mostra um 6 no mesmo momento. Tá, mas e como o CERN entra nessa história? Cientistas no CERN estão usando o grande colisor de hadrons para estudar esses entrelaçamentos quânticos. Ao colidir partículas a velocidades incríveis, eles podem criar condições onde podem observar e experimentar com o entrelaçamento quântico ali mesmo. Isso tem uma enorme importância, pois entender isso pode ser um divisor de águas na solução de alguns grandes mistérios sobre espaço e tempo, e talvez até outras dimensões. É como ter um quebra-cabeça com peças faltando, e o entrelaçamento quântico pode nos ajudar a encontrar essas peças. Os experimentos no CERN podem nos dar pistas sobre como o espaço e o tempo estão entrelaçados no tecido do universo e se há outras dimensões ocultas da nossa visão. Embora o emaranhamento quântico possa parecer um conceito bizarro, a pesquisa que acontece na organização pode nos aproximar de desvendar segredos do universo que apenas começamos a explorar. Não devemos esquecer que o impacto do CERN se estende muito além do reino da física de partículas. Esse gigante científico também gerou alguns avanços tecnológicos incríveis que afetam nosso dia a dia. O CERN desempenhou um papel vital no desenvolvimento das tomografias por emissão de positrons, um marco na detecção de doenças como o câncer. Essas máquinas, que operam com física de partículas, criam imagens internas detalhadas, uma tecnologia proveniente do mesmo local onde se exploram os mistérios do cosmos. Isso demonstra como a pesquisa científica pode levar a aplicações práticas que salvam vidas.